Agora a gente tem que falar, né, meu amigo Marcos André, você que diz que é criada muita crise no Flamengo, exagerada, e dessa vez a crise está instaurada. O Flamengo é eliminado de forma patética pelo Lanús no Maracanã. Um time que fica jogando o joguinho ciranda-cirandinha, tocando para o lado sem objetividade nenhuma. Um clube que vai encerrar a janela de transferências amanhã sem fazer a principal contratação que ele deveria, que é um centroavante ou um atacante que saiba fazer gol, né? Porque quando tem que criticar, eu critico, eu não tenho rabo preso com ninguém. Tinha que contratar um jogador que sabe fazer gol, o Flamengo. E o Flamengo vai encerrar essa janela de transferência sem contratar um jogador que saiba fazer gol. O único jogador do ataque do Flamengo que realmente é para fazer gol vive uma péssima fase, vem de várias lesões, é lento hoje, não ganha uma disputa nem no alto nem na arrancada, desde que voltou de lesão, que é o Pedro. O Pedro sabe fazer gol? Sabe fazer gol. Mas o Pedro não está fazendo gol, não está criando chances. Quando as chances aparecem de mão beijada para ele, ele não finaliza bem, não incomoda a defesa adversária, não dá arrancada, não ganha no alto, nada. Nada o Pedro faz hoje em dia, nada. Só que ele vive de um nome e aqui eu vou falar pelo momento. Aí o Flamengo gastou 22 milhões de euros no Samuel Lino. Por enquanto, não é um jogador que decide jogo. Aí o Flamengo gastou 40 milhões de euros com o Paquetá. Não sei se é um jogador para decidir jogo. Não estou falando que o Paquetá não vai render no Flamengo. Eu acho que o Paquetá é um bom jogador, mas sempre questionei aqui o valor de 40 milhões de euros. E contrata o Paquetá. Por que eu digo isso? Porque com 62 milhões de euros, o dinheiro que contratou Samuel Lino e Paquetá, Flamengo poderia contratar o Marcos Leonardo, Flamengo poderia tentar contratar o Luiz Henrique, que é jogador que decide, mostrou isso no Botafogo, e o Zenit já falou agora que vende por 50. Quando o Zenit fala que vende por 50, ele vende por 45, 40, 42. É isso. Poderia contratar também, e o Flamengo encerra essa janela sem a contratação de um jogador de gol, com um ataque que finaliza pouco e quando finaliza, finaliza mal. E aí, Marcos André, com esse começo péssimo de temporada, uma final horrível contra o Corinthians, uma final horrível contra o Lanús, um campeonato brasileiro com 3 más atuações. Ganhou do Vitória, mas foi massacrado, foi uma cagada aquela vitória. Ganhou, empatou com o Internacional em casa e perdeu para o São Paulo. Manifestações no Ninho do Urubu, jogadores não saíram para falar com os torcedores. A primeira pergunta que eu te faço, você acha que está certo? É isso mesmo? Não tem que dar satisfação para a torcida organizada? Isso gerou uma revolta nas organizadas e eles disseram, tá bom, não quer falar com a gente ainda vai encontrá-los em restaurantes, em festas, em bares, fazendo uma ameaça. E a ameaça se tornou realidade, Vamp, quando teve a festa de aniversário do Everton Araújo, num dia anterior a um treino pela manhã, foi no sábado a festa até altas horas da madrugada, e de manhã tinha treino no Ninho do Urubu, e ainda piorou a situação, porque essa festa do Everton Araújo foi no mesmo dia em que tiveram as manifestações no CT do Ninho do Urubu, onde os jogadores se negaram a sair para falar com os integrantes ali das organizadas. Te pergunto, Vamp, violência a gente nunca é a favor. Ir para casa é um absurdo. Você ir na porta da casa de um jogador é um absurdo. Manifestação no CT sem violência eu não acho um absurdo. O cara tá lá, na porta do clube, mostrando a insatisfação dele. Agora, quando surgem ameaças de ir atrás em restaurante, ir atrás na casa do cara, e foram na porta da casa do cara dentro de um condomínio fechado, ultrapassa qualquer limite justificável. Mas sobre a crise em si, Vamp, se ainda acha exagerada, mesmo com
o péssimo começo de ano do Flamengo. E outra, o que falar do nível a que estão chegando essas ameaças a jogadores, Vamp? Eu me divirto do lado de cá. Eu digo, não é possível, cara. Só tem louco nesse Flamengo mesmo. Ó, os caras é campeão brasileiro, atual campeão brasileiro, campeão carioca, é o atual campeão carioca, é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Libertadores. É um Flamengo que conseguiu pegar um dos subtimes poderosos da Europa no Mundial de Clubes, ir pra final e perder nos pênaltis. Perdeu nos pênaltis mesmo. Porque o Flamengo perdeu os pênaltis. Pegou o campeão do Mundial, foi o único que ganhou do Chelsea. Vai enfrentar agora, Chelsea e Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões. O Flamengo pegou os dois. Aí os caras saem de férias, tudo bem, já tá em março. Tem que cobrar, melhor performance, tudo, mas, quer dizer que aqueles caras, tudo que teve lá, eles ganham tudo na vida deles, são melhores no que eles trabalham. Eles não comemoram aniversário, não comemoram. O cara tá dentro de casa, atletas profissionais, fazendo aniversário, são companheiros, não pode ir no aniversário, não pode ir no restaurante, é isso? Aí eu me delicio. Quanto mais perder, aí eu fico da hora. Aí eles vão ficar felizes. Mas o que mais me surpreende o Boto não vir a público falar aquela entrevista que ele deu ano passado. Ó, eu estou preparando o time para sorrir em dezembro. Então é o seguinte, fica com esses títulos aí, ó. Já foram 2, e agora vai ter um Fla-Flu, provavelmente, se perder. Ganha os 3 e perde a Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Aí vão ficar felizes. Aí fica feliz. É uma coisa de maluco. Aí você chega assim e fala assim, ó, com o dinheiro do Paquetá e o dinheiro do Samuel Lino, traz o Luiz Henrique e o Marco Leonardo. Se eu sou Luiz Henrique e Marco Leonardo, vai dizer o quê? Vou falar porra nenhuma, os caras estão ganhando, os caras querem matar os caras. Imagina se a gente estiver perdendo. Mas eu acho que tem uma coisa, Vamp. Eu acho que eu compreendo. Então vamos lá, vamos separar o torcedor do dirigente agora. Torcedor pé da vida, porque o time está jogando muito mal, perdeu os 2 títulos aí e tal. Eu entendo. O torcedor quer ganhar sempre. Dane-se que foi campeão no fim do ano. Oi. Só que jogando ainda mais coisa pro teu argumento, sim. Vamp, o torcedor não tá reclamando do time que ganhou o Brasileiro e a Libertadores. O torcedor tá reclamando, e eu me coloco como parte, né? Não só como torcedor, mas como showman mesmo. Que aqui eu nem me considero jornalista mesmo, não. Aqui pra mim é entretenimento. Agora, eu acho que o torcedor, ele enxerga que o time acomodou, Vamp. Não é o time do Brasileiro, não é o time da Libertadores, é um time acomodado, é um time soberbo, é um time que não joga com a vontade que tem que jogar, entendeu? É isso que eu falo, porque o torcedor enxerga que se ele não cobrar, esse time vai fazer a mesma coisa que fez em 2023, quando ganhou Libertadores e Copa do Brasil, depois se acomodou e não ganhou nada. Vai fazer a mesma coisa até mesmo que 2020, que foi um ano muito abaixo, só que o Internacional praticamente entregou o título brasileiro para o Flamengo no final. O Flamengo, ele tem esse problema. Às vezes, quando ele ganha tudo, parece que a soberba toma conta e fica um time displicente e acomodado. A reclamação não é do time campeão da Libertadores e do Brasileiro. É do time acomodado, prepotente e displicente, que começa a temporada, Piperno, achando que ganha qualquer jogo quando quiser. Bom, então eu vou começar agora o comentário, já que você fez essa confissão toda sobre o seu papel, as suas funções, então agora você vai passar a ser chamado de Pilhado Broadway. O nosso showman, cara, teatro, que beleza, o nosso homem Broadway, então se colocando aí na pele do torcedor, fazendo esse desabafo. Então eu acho que a crítica do torcedor é justa. A bronca do torcedor e até do torcedor pilhado Broadway, eu acho que é justa. Porque realmente o time está muito abaixo, o time pode oferecer muito mais, tem que pressionar os caras, porque, de fato, às vezes fica aquela sensação de dever cumprido e o pessoal demora para pegar no tranco de novo. Então eu acho que a parte do torcedor está muito compreensível. Ok, é isso aí. Agora vamos lá para o dirigente.
comissão técnica, o que está acontecendo? Nós precisamos fazer um diagnóstico melhor, o time não está rendendo. Chamar o elenco. Rapaziada, o que está faltando? Vocês estão ganhando pra caramba, todo mundo salários milionários, viaja com o que tem de melhor, com voo fretado, com hotel 5 estrelas, alimentação balanceada. Tá tudo certo, tudo padrão de primeiro mundo. Qual é a chiadeira agora? Eu não tô jogando. Eu tô no banco. Pô, ganha, sabe? Resolve isso no campo. Então, não adianta a direção ficar emitindo aí, enfim, declarações para a imprensa e tal, né? E de alguma forma deixando vazar a percepção de que não está contente com a comissão técnica. Eu acho que a comissão técnica do Flamengo ela tem que ser cobrada, óbvio, mas cobrada apresentar diagnóstico, porque também não seria inteligente, eu acho que não seria leal, dar um bico nessa comissão técnica se perder, por exemplo, o Carioca. O Palmeiras de 2021, eu acho que é um bom exemplo em relação a isso. Palmeiras ganha a Libertadores em janeiro, em seguida ganha a Copa do Brasil. Aí vem um período, aquele período da pandemia que tinha jogo toda hora. Palmeiras perdeu a Recopa para o Defensa e Justiça nos pênaltis, a Supercopa para o Flamengo nos pênaltis, final do Paulista para o São Paulo e foi eliminado pelo CRB nos pênaltis. Um monte de resultado esquisito. A direção naquele momento, confio no trabalho de vocês, ganhamos Libertadores, vamos fazer correções aqui, vamos começar a reformular o elenco, tiraram lá uns veteranos e tal. Por exemplo, gente como o Luiz Adriano, que não estava muito contente, deu a volta por cima e no final do ano ganhou uma outra Libertadores. E eu acho que a comissão técnica do Flamengo ela tem que ser cobrada, mas ela merece esse aval. Não está na hora de levar insegurança para o Felipe Luiz. Vocês acham, Flávio também, eu vou querer saber do Flávio, se tá faltando pulso da diretoria de futebol, né? Ou seja, dando nome ao Boto. Se vocês acham que isso tá faltando, primeiro para botar cara, né? Para botar cara e dizer o que tá acontecendo. Segundo, para bancar o Felipe Luiz, porque tem gente que traz aí uma teoria absurda que o Felipe Luiz já tem até risco de cair, não tem nenhum, tá? Isso eu já apurei, não tem nenhum e seria absurdo se o Felipe Luiz tivesse risco de cair. Eu acho que a torcida do Flamengo está prestando um grande serviço para o Palmeiras. Está ajudando muito o Palmeiras. Muito. Está fazendo um grande favor. Ele está diminuindo a força do Flamengo, está criando problema onde não tem problema. E isso pro Palmeiras é ótimo. Que o Palmeiras ele se blinda, né, desses bandos. Parabéns aos atletas que não quiseram aceitar conversar com esses brutamontes. Aliás, eles precisam dar uma parada nesses caras aí, que eles outro dia deram uma enquadrada no Carlos Miguel Aybar, um senhor, né, uma pessoa frágil fisicamente, um senhor de idade, foram para cima do Paulo Henrique porque ele trocou a camisa com... Eu tô falando isso porque é tudo farinha do meu saco, isso não é uma porcaria. Porque ele trocou a camisa com o Neymar e agora essa história de ir na casa do jogador do Flamengo. Isso aí é beira terrorismo, não sei até quando vai ser permitido esse tipo de coisa. Eu sei que há um esquema político, que há um monte de interesses, que os caras são favorecidos de um monte de jeito e tal, né? Favorecimento de ingressos, em troca de apoio político, aquela situação toda. Mas tá ficando perigoso, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa muito grave. Então, no momento que esses caras fazem, não bate com aquilo que o clube precisa. Eu espero que o Flamengo não entre nessa pilha, coloque os caras lá no lugar deles, eles têm que ficar lá longe, tipo, Palmeiras é um bom exemplo disso, porque senão vai ajudar os adversários. O Flamengo vai perder muito da força, não será a primeira vez que um clube será prejudicado por esses bandos. A queda do Santos para a Série B, por exemplo, teve muito a ver com a torcida uniformizada. Muito. Essa crise no São Paulo enorme que aconteceu, até o momento, pelo que a gente sabe, essa história dos camarotes vem faz tempo. Mas eles eram super favoráveis a tudo, enquanto tinha ingresso, né? Enquanto recebia. Aí quando perde da LDU, não ia ter mais ingresso, aí os caras, né? Não, aí começou a ficar todo mundo muito sério. Só que eles estão inaugurando sedes, estão cheios de dinheiro. De onde veio esse dinheiro? Qual é a atividade que eles têm para ter esse dinheiro? Então, realmente, não são pessoas que merecem respeito. Eu espero que isso seja denunciado, seja feito boletins, porque realmente está ficando muito perigoso. Cada vez mais esses bandos estão tomando conta e aí fica realmente muito perigoso. Quem é que vai enfrentar esses caras? Eles são enormes, eles são treinados, eles são bandos de ataque, né? Bandos, né, de força de combate mesmo. Acho extremamente perigoso o que está acontecendo no futebol brasileiro. Ô, Tico, só para programa de informação, só para dizer, o Osório caiu, viu? No Remo. Foi ontem. Perdeu pro Olha Paysandu. aí, ó, ele caiu ontem, na verdade. Perdeu pro Paysandu, aí os caras degolou ele.
Agora, Marcos André, eu conheço, inclusive, vários integrantes de organizada, tá? Mas não tenho rabo preso, é o que eu falo sempre, e tem que ser dito. Não dá para aceitar você ameaçar fisicamente, fazer o que fizeram com o Luan, jogador do Corinthians, fazer o que fizeram com o Cássio, ameaçando família, fazer o que fizeram com o Ayrton Lucas no Flamengo agora, ameaçando família, e indo até o lar, a casa de jogador. Que aí tu já começa a mexer com a segurança do cara, e ninguém tem direito a ameaçar a segurança do cara, e com a segurança da família do cara, né, Vamp? Lógico, pô. Tá demais. Isso aí tá demais. Não tem cabimento uma coisa dessa. Eu acho que a partir do momento que você começa a ir, muito obrigado pela tua resposta. Muito obrigado. Foram 10 segundos de resposta, eu achando que eu ia ter um tempo aqui para pensar mais. Não. Aí você devolve para mim por 10 segundos. Eu não fico com a bola, irmão. Eu passo rápido. Pupa. Tem tema que não dá pra ficar, que daqui a pouco vão na minha casa. Ó, o momento é de crise no Flamengo. Quer apostar 100zinho no Madureira? Me dá 3 gols. 3 gols, topo. 3 golzinhos. Como você é ridículo, cara. Bom, mas é um momento de crise no Flamengo. Para mim, a crítica ela tem que existir sim. Porque o Flamengo começou o ano com um time muito sem vergonha mesmo, apático, displicente, mas daí até ameaça, ir até a casa, aí nunca dá pra gente levar na normalidade. Isso tem que ser criticado, tem que ser exposto, porque a manifestação de torcida tem que ser na arquibancada, no CT e, claro, sem violência. Até aí eles têm argumento, depois eles perdem totalmente a razão.